foi decretada uma calamidade financeira no nosso município na questão da saúde. De 2024 para cá, da última enchente, o que foi feito? Faz 5 anos. Então, um plano de governo que não se cumpriu. E eu te digo mais, esse plano de governo aqui, 70%, 80% das coisas que estão aqui não se cumpriram. Tínhamos ali em torno de 8 milhões em caixa. Aí passa 2, 3 anos, tu tem 80 ou 90 milhões de dívida. Se fosse possível romper esse contrato com essa empresa, romperia ontem, porque eles estão prejudicando a nossa população. Esse sentimento de crime ambiental ali, né? Pô, tu passa ali e vê aquilo tudo no chão daquele jeito, os bichos mortos, te responde até um processo, não sei se me acompanha. Sou sapucaense e tu emenda o que nisso? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tomara que esteja tudo ótimo. Estamos seguindo a nossa série de entrevistas com os 11 vereadores de Sapucaia do Sul. Quero agradecer demais por você estar conosco, acompanhando, curtindo, compartilhando, mas quero pedir que você venha compartilhar ainda mais aqui dentro de Sapucaia do Sul, para chegar ao máximo de pessoas. Hoje nós estamos indo para o 4º episódio, a 4ª entrevista, hoje com o vereador Ricardo Valim, do PL. Então, quero pedir que você venha se inscrever no canal. Vamos chegar aos 500 inscritos aqui no nosso canal? 500 inscritos é a nossa meta nesse momento. Então, me ajuda a chegar a esses 500 inscritos, leve ao máximo de pessoas para que venham saber o que os vereadores aqui de Sapucaia do Sul estão fazendo, ok? Lembrando também que tem o apoio, o patrocínio, a parceria de PJ Serigrafia e Impressão Digital. PJ Impressão Digital e Serigrafia é aqui de Sapucaia do Sul. Academia Lotus, aqui em Sapucaia do Sul, artes marciais, musculação, profissionais de qualidade para atender e melhorar a sua saúde. Sacola Econômica Gaúcha é aqui de Sapucaia do Sul, entregue em Sapucaia e Esteio. Faça sua encomenda, faça o seu orçamento, entre em contato com a Gaúcha Sacola Econômica. Lemes Montagens, para a sua indústria, para a sua empresa. Lemes Montagens, também aqui de Sapucaia do Sul, entre em contato. Agostini Produtos Coloniais. Produtos coloniais de qualidade da nossa Serra Gaúcha, aqui em Sapucaia do Sul, entrega em toda a região metropolitana. Entre em contato e você será muito bem atendido. Lojinha de Maria Produtos Católicos, sob nova direção, ali pertinho da Igreja Matriz, no centro de Sapucaia do Sul, agora sob nova direção para melhor atendê-lo. Lojinha de Maria. Fique com essa entrevista, não esqueça de compartilhar, pode comentar, pode criticar, pode fazer a sua colocação, enfim, porque os vereadores também vão estar vendo. Tem outras entrevistas com outros vereadores, outros 3 que já foram, essa é a 4ª. Fique conosco, então, fique com a entrevista com o vereador Ricardo Valim, do PL, aqui de Sapucaia do Sul. Gaúcha Sacola Econômica, Agostini Produtos Coloniais, a Academia Lotus, Lemes Montagens, PJ Impressão Digital e Serigrafia, Lojinha de Maria, Artigos Católicos, agora sob nova direção. Me diz uma coisa, qual é a tua avaliação, o maior desafio dentro de Sapucaia do Sul hoje? Eu acho que é recolocar a nossa cidade com esse potencial
cidade grande, com potencial econômico bem ranqueado. Nós estamos entre 25 mais cidades que arrecadam, né, no nosso estado, entre 497 municípios. 497 cidades, você está ali entre os 20º, 30º, você está bem ranqueado. Então eu acho que o desafio é colocar Sapucaia do Sul no trilho do desenvolvimento social e econômico. Eu acho que falta algumas ações, algumas decisões a serem tomadas para que de fato a nossa Sapucaia seja uma Sapucaia grande, né? Ela é grande em extensão, mas ela está no momento. Até agora dei parabéns para a nossa cidade essa semana, que fez 65 anos. A gente nota, Kleber, né, que desses 65 anos, ali quando ela tinha 40 anos, nós tínhamos o orgulho de bater no peito, cidade do zoológico, cidade das laranjeiras, cidade com visão para um futuro, né, que se vinha sendo promissor. E parece que num acidente de percurso, talvez algumas decisões, como eu falei ali do começo, né, da nossa população, de ter colocado pessoas, de repente, que não foram tão comprometidas com a nossa cidade, para que colocasse ela nesse desenvolvimento que ela precisa ter, né? Então, eu acho que o desafio é esse, é colocar a Sapucaia do Sul nos trilhos do desenvolvimento social mesmo, desenvolvimento econômico que ela tem, e porque eu acho que o nosso povo merece, sabe? Hoje a gente não tem mais esse orgulho. A gente diz que... Qual o orgulho que a gente diz hoje? Sou sapucaense e tu emenda o que nisso? Sabe? Falta ainda. Então, mas é trabalhar e trabalhar muito para que as coisas aconteçam, na verdade, né? A gente faz uma análise no geral, mas com visão no futuro de que novas decisões, novas atitudes recoloquem Sapucaia nesse caminho da grandeza que com certeza o nosso município tem. E com esse teu diagnóstico, assim, teu mandato, teu primeiro mandato, né? Primeiro mandato, o que teu mandato tem feito, o que teu gabinete tem feito, o que tem pensado em fazer, o que tem feito e o que tá pensando em fazer para que isso venha a acontecer? Tu sabe, Kleber, que nós sou um vereador muito ativo no sentido de andar com a população. Tá na rua, ouvindo as demandas, levando. Nós somos o para-choque da população, somos o elo entre o legislativo e o executivo. A gente faz essa ponte, né? Eu sempre comento com as pessoas, muitas vezes a gente solicita algumas demandas e tem a parte burocrática que... Eu tenho uma frase que diz: a burocracia ela mais atrapalha do que ajuda. Então essa parte burocrática, as pessoas ficam nos cobrando, né? Ah, vereador, tu não fez isso, não fez aquilo. Quando se trata de executar o trabalho, a gente tem que olhar para o nosso cidadão e dizer sim, a gente não faz mesmo. Não somos nós. Nós somos fiscalizadores, nós somos o intermediário entre o povo e a gestão, né, e a administração. Então, deixar as pessoas conscientes disso, que a gente leva as suas demandas e cobra para que seja feito. Às vezes, quando há uma demora, por exemplo, de demandas... O que me chateia, principalmente, são demandas na área da saúde, porque saúde é prioridade, sem saúde a gente não tem nada. Tem uma frase que diz que a gente reclama muitas vezes que tem muitos problemas na vida, até ter um problema de saúde. Quando a gente tem um problema de saúde, a gente tem um problema na vida. Tem que resolver esse para depois, né, os outros. Então, assim, eu vejo que, né, sou um vereador muito atuante na parte da fiscalização, né, e tenho feito fiscalizações na área da saúde também. Te respondi até um processo, não sei se tu me acompanha, respondi um processo por isso. Sim, acompanho. Mas conforme sou vereador de primeiro mandato, como tu disseste ali, e conforme o que eu combinei com as pessoas, né, que me deram essa confiança de exercer esse trabalho, foi que eu estaria aqui para fazer o que é certo e não o que é fácil. Então eu tenho a consciência muito tranquila, sabe? Eu ando na rua, eu ando de cabeça erguida, olho no olho da nossa população, falo a verdade. Até nisso, quando as pessoas dizem: ah, vereador, não fez isso, não, porque não faço mesmo, não adianta estar iludindo as pessoas. Sim. E assim como querer os méritos, às vezes, né? Saiu alguma obra, algum trabalho, vai lá e tenta dizer: olha, o que a gente, sabe? Então tu tem que ter esse cuidado. Então é isso, a nossa parte, como tu perguntaste ali, é fiscalizar, é fazer com que através do nosso trabalho a população seja ouvida e seja resolvida esses anseios, né, da nossa população sapucaense. Seria mais ou menos isso.
E como tu avalia a saúde no município hoje? A saúde do município hoje, assim como toda a região metropolitana, como Sim. todo o estado, Sim, a gente enfim, sabe das ela dificuldades. sabe da dificuldade pela questão de repasses, baixaram repasses do governo estadual, aquela coisa toda. Mas como é que tu avalia o trabalho da saúde e também avalia o trabalho do nosso hospital Getúlio Vargas e o que precisa mudar? Sim. Kleber, esse assunto ele é bem complexo, sabe? A gente tem que ponderar muitas coisas. Tem coisas que eu consigo falar com propriedade porque eu fui assessor da direção do nosso hospital Getúlio Vargas de 2021 ali por meados de 2023. Então, o que eu via? A saúde em todos os níveis, como tu disseste, é complicado mesmo, a nível de Brasil. A gente sabe que no nosso estado aqui, principalmente, o governo do estado deixou muito a desejar, né? Nos desassistiu, né? Então, não priorizou essa parceria e não nos ajudou. Mas eu também sempre digo que, às vezes, eu vejo algumas pessoas dizer, para fazer gestão pública, para fazer gestão, administração pública, tem que se priorizar, tem que ter dinheiro. Tu tem que gastar sempre menos do que tu arrecada, do que tu ganha. Ponto. Eu acho que tu tem que fazer, nas tuas condições, o melhor que tu pode. E o que eu vejo assim, falta dinheiro, falta dinheiro. Eu acho que falta é prioridade. Priorizar aquilo, né, que é prioritário, como a saúde, por exemplo. Na parte da administração pública, eu sempre digo que tem um tripé, que é a saúde, segurança e educação, né? Saúde, educação e segurança. Parte daí. O resto vai se fazendo conforme tu consegue, mas a prioridade é isso. Na questão do nosso município, eu acho que a gente pegou uma saúde que não estava com saúde, né? Vamos dizer assim, até mesmo financeira não tinha muitos recursos, né? Era pouco em vista do que é necessário, mas uma má administração fez com que ela pegasse e fosse ladeira abaixo. Tanto é que foi decretada uma calamidade financeira no nosso município na questão da saúde. Tínhamos, na época, em 2021, isso tá lá, a gente tem acesso a isso, essas informações, tínhamos ali em torno de 8 milhões em caixa. Aí passa 2, 3 anos, tu tem 80, 90 milhões de dívida. É isso que está no relatório da sindicância do hospital lá. Então, relatório feito pelos próprios profissionais do hospital. Trabalhei lá durante esse período. Por que o Valim saiu hoje? É uma boa oportunidade, te agradeço. Cara, eu acho que eu nunca tive alguém que me tivesse feito essa pergunta e tivesse essa oportunidade que eu vou explicar para a população agora. Quando o vereador Valim teve como assessor e o porquê ele saiu. Eu saí, Kleber, porque principalmente na área da saúde, o mínimo que tem que se ter é uma humanização no atendimento. Quando tu tem um problema de saúde, tu já procura o hospital não é shopping que a gente vai passear. Tu tá com um problema. E aí, se tu chegar lá e tu for maltratado, destratado, tu sai com 2 problemas. Tu não resolveu o teu problema e ainda foi, muitas vezes, humilhado. Então, quem trabalha, não estou generalizando, mas algumas coisas que eu via lá, parece que o cidadão, ele é simplesmente um produto. Não, cara. Ali tá a mãe de alguém, o pai de alguém, o filho de alguém, que é a coisa mais importante, né, da família, essa pessoa. E cuidar da saúde das pessoas, cara, é um dom. Tá? Muitos profissionais, eu conheci muitos profissionais, né, de excelência, alguns ao contrário. Então, mas às vezes também se sentiam desvalorizados. Tu sabe que o atraso de salário, isso a gente via nas mídias frequentes, né? Atraso de salários, FGTS não deposita. Imagina, a pessoa tem uma conhecida, trabalhou na fundação, foi lá na caixa para fazer o sonho da casa própria, foi comprar. Chega na hora do vamos ver, não dá porque o teu FGTS, o teu fundo, enfim, porque a instituição não cumpriu os seus deveres. Então, o que eu vejo, assim, acho que sempre nessa parte foi uma administração mesmo. Gente certa no lugar certo, o resultado com certeza será positivo. Gente errada no lugar errado, é isso que a gente vê. Sai de um superávit de 8 milhões para um déficit de 8 a 80, sabe? Então, é isso que a gente vê. Aí depois, obra parada, pediatria fechada, calamidade financeira, esse é o resultado de uma má administração.
Por isso que eu vejo que a nossa saúde, ela precisa sim, né, ter prioridade, porque afinal de contas, como eu disse no começo ali, quando se tem um problema de saúde, a gente tem um problema, precisa resolver esse. Então, e a nossa cidade tem esse primeiro problema. O resto a gente vai ver depois, conforme... e uma cidade tão grande quanto essa, com a arrecadação que tem, né, entre as maiores, entre as primeiras em arrecadação no estado de Rio Grande do Sul, qualquer competição que tu fizer, né, nós somos 497 municípios no estado do Rio Grande do Sul, qualquer competição que tu fizer, se fizer ali uma competição e o Kleber participar com 500 colegas lá na tua área e tu ficar em 20º, 25º, tu foi muito bem, tu está muito próximo do pódio, olha quem ficou para trás. E isso é a nossa cidade. Eu acho sim que Sapucaí do Sul, ela sempre foi uma Ferrari, né? E muitas vezes ela não teve a felicidade de ter um bom piloto. Por isso que a questão da saúde, principalmente, é o retrato da nossa cidade hoje. Falando agora sobre infraestrutura e prevenção. Sim. Né? 2 pontos aqui eu queria comentar, aliás, eu queria lhe questionar, a questão do enfrentamento das enchentes. Sim. Né? A gente, graças a Deus, a gente não foi um município que não foi tão atingido. Sim. Né? Talvez o pessoal lá daquela região, acho que é até a tua região ali, sim, né? Da Fortuna, da sim, Fortuna, eu sou morador ali. da Fortuna. Aquela região ali pode até me interpretar mal aí na questão de achar que não foram, mas sim, foram, não, mas sim, não sim, em relação proporcional a São Leopoldo, Canoas, isso. Enfim. Essa região não foi tão atingida. Deixa eu te entregar aqui. E tu acha, no teu ponto de vista, e a gente sabe da questão dos investimentos. Aí vai entrar naquela questão da parte política das eleições, que agora estão debatendo muito, que é o governo federal, o governo estadual, não tem projeto, não sei o quê, enfim, aquela coisa toda. Mas teve até uma questão da Defesa Civil junto aos vereadores mostrando, né, a questão de contingência, né? Isso, plano de contingência. Plano de contingência, isso. Sapucaí do Sul está preparado hoje para receber uma enchente parecida com aquela? Eu acho que uma enchente hoje em Sapucaí do Sul, uma enchente pela metade daquela seria trágico. Por quê? Porque o resultado daquela de 2024 para cá, da última enchente, o que foi feito? Infelizmente, eu moro numa região, eu sou nascido e criado em Sapucaí do Sul. Eu nasci no Getúlio Vargas há 50 anos atrás. Aqui tem minha família, meus filhos, meus netos, enfim. Sempre tivemos problemas de enchente. Quando tu fala ali, é na proporção. O Sapucaí é grande, mas como o rio passa lá na parte de baixo, então o Carioca, São Jorge, a Fortuna, nós ali daquela parte do lado de lá, da 116, a Colonial, a gente sempre tivemos problemas com enchentes. Aquela de 24 a gente sabe que foi trágico para todo mundo, só que de lá para cá o que foi feito? O plano de contingência. Foi apresentado alguns projetos, inclusive um amigo nosso, o Fernando, morador do bairro Fortuna, esteve aqui no gabinete, poucos dias assim, depois que a gente assumiu, e o cara apresentou um projeto muito bacana de se levar em consideração, e a gente levou lá no estado, no DENIT. O Fernando apresentou o projeto lá, que seria a alteração da 448, né, em forma de dique, para que protegesse aqueles bairros que eu citei do lado lá da 116. Os responsáveis lá, técnicos do DENIT, eles nos falaram assim: Fernando, o teu projeto é muito bom, mas aí vem aquela parte que tu disse, do cunho político. Ele falou, só que vocês vão ter que dar um passo a mais. Senador, deputado federal, enfim, governador, porque esse projeto alteraria um pouquinho aqui o projeto que nós temos, teria uma alteração de rota aqui, mas isso não teria, vamos dizer assim, um custo, né? E se tivesse não seria elevado, seria considerável. Então, depois tivemos 2 audiências públicas lá no bairro Fortuna, onde eu participei, que a Metroplan apresentou, mas a parte que trava é essa parte da burocracia, que mais atrapalha do que ajuda, e agora, chegando a época da campanha política, infelizmente, aí surgem todas as ideias possíveis de que esse problema será resolvido, mas se a gente analisar bem, já se passou mais de 2 anos e até então não foi feito absolutamente nada. Eu moro na Fortuna, onde nem os bueiros foram
desobstruídos. Não limparam os bueiros, as ruas, né, estado precários. Então, assim, não se teve uma ação. A verdade é essa. Se teve, na minha opinião, negligência. Deixamos para depois. Por isso que está tão difícil, rapaz. Tu falou da parte política. Hoje em dia, o povo está acreditado, mas o político faz por merecer. Porque se tu não tiver ação e não tiver trabalho, como é que tu quer renovar algo que tu não fez? Né? A gente vê aí agora várias ideias, várias soluções, mas isso até agora só ficou no papel. Então, como que as pessoas vão acreditar em algo que não acontece? Então, é complicado. Eu penso que a política, ela é o resultado, ela tem que ser, para o político principalmente, ela tem que ser o resultado do trabalho. O cara, eu sou vereador do primeiro mandato, o voto de confiança já foi, é o que passou. Nunca mais tem voto de confiança para mim. Tem voto de resultado de trabalho. Né? E tu perguntou ali quais são as ações. Eu sou um vereador fiscalizador, né? O povo vai e chama. Atendi o padre esse fim de semana, fiquei contente, o padre Erni ali na nossa igreja, Nossa Senhora de Fátima, na igreja do VAC, né, sobre um lixo, uma rua, e conversamos muito, né? Eu gosto de andar na rua, que eu aprendo muito com as pessoas, principalmente os mais velhos. Então, eu acho, Kleber, que a gente precisa de mais ações, né? Menos explicações e mais ações. Eu acho que seria isso. Isso é uma maneira da gente mostrar que a gente está aqui defendendo o quê? A melhoria da qualidade de vida da nossa população sapucaense. E falando ainda falando Sim, sobre sim. infraestrutura e prevenção, uma coisa que se debate muito hoje é os ecopontos da cidade. Sim. Nós temos um ecoponto que é ali na Secretaria de Obras, né? Sim, Pertinho do Curachique, aquela região, enfim. sim. Tá? E como é que a gente pode fazer, ou qual é a sugestão, qual é o teu trabalho da questão do teu mandato, enfim, para que venha, ou sugerir, junto com os colegas vereadores, Sim, sim. né? Apesar que tu é hoje, por mais que toda a linha ideológica Sim. parece estar do mesmo lado dentro da Câmara, né? Não tem ninguém de esquerda, né? Mas tu é o único que não é da base do governo, né? Oposição, sim. Oposição. Hoje tu faz oposição ao município. O único, né? Aqui dentro da Câmara de Vereadores. E essa questão do ecopontos, o que tu acha? Porque tem um debate muito grande em relação a também, alguns outros vereadores já comentaram, de vamos colocar em tal lugar, e aí quando a comunidade soube, foi lá e fez um baixo-assinado, ou reclamou que não querem lá. Sim. Essa informação que nos chega. Sim. E aí, mas não quer, até porque tem toda uma questão também ambiental, enfim, né? Deixa tu falar sobre isso. Sim. Eu quero te dizer que a minha formação, eu sou formado em gestão pública, né? E a minha pós-graduação é em gestão ambiental. Quando nós colocamos o pé aqui no gabinete, uma das primeiras coisas que a gente fez, eu gosto muito da área ambiental, foi fazer uma visita em Guaíba. Guaíba, eles têm vários ecopontos espalhados, tem ecoponto até quase que no centro da cidade. Mas ali é só um local, né? Quando fala em ecoponto, e aí tem essas divergências, todo mundo quer, mas não quer perto da sua casa, não quer isso, aí determinada área. Hoje nós temos só um, que é lá na Secretaria de Obras, né, que é centralizado, mas quem mora no Carioca e quem mora no Novo Horizonte, como que faz? Eu já adverti, né, lá embaixo, lá, um amigo meu, eu vou fulano, meu, com a carrocinha, né, ele estava só aumentando ali o foco de lixo, já é um foco de lixo, perto do posto de saúde, ali do bairro Fortuna. Ô fulano, tu vai... meu, não faz isso, por isso. Eu tentei conscientizar o cara, e aí me perguntou, e o que eu faço então? Pô, o cara com a carrocinha ali, leva lá na Secretaria de Obras, ele não vai levar, Cleber. Então, assim, a administração de cidade é criar mecanismo, tu tem que dar, ali tu tem que dar uma opção para a pessoa, e aí se ela não cumprir, aí sim, aí sanção, né? Notificação, multa, fazer a parte que faz doer no bolso, que isso também, o povo é que nem criança, né? Tu tem que fazer essa educação, fazer com que ele respeite. É uma questão de cultura. É uma questão de cultura, conscientizar. Até nas escolas, começar pelas escolas também.
Deixa eu te falar uma coisa, tu estava me perguntando, eu peguei aqui, ó, pode ver. Isso aqui é um plano de governo, né, de 2020 para começou em 2021, ó, sobre obras e limpeza. Ó, criação de ecopontos bem sinalizados e localizados para facilitar o descarte de resíduos. Restos de móveis e materiais, construção, poda de árvores e arbustos. Faz 5 anos. Então, um plano de governo que não se cumpriu. E eu te digo mais, esse plano de governo aqui, 70%, 80% das coisas que estão aqui não se cumpriram. Então, viu? Porque quando ali eu citei a saúde, que é prioridade e ao mesmo tempo nosso município está sem saúde, né? Está se tendo uma luta, né? A gente tem uma nova administração agora, né? Com o seu Nestor, nosso novo prefeito, para poder abrir a pediatria. A pediatria foi fechada. Então, assim, tudo é uma luta. Quando tu assume uma cadeira para administrar uma cidade, o que tu tá bom, tu deixa, e o que tá ruim, tu tem que fazer por onde. Porque não é, eu sei que não é fácil, mas tem coisas, que nem aqui, por exemplo, quando o rapaz me pergunta, eu vou fazer o quê? Se tivéssemos, pelo menos, eu penso assim, pelo menos 4, né? Do lado de lá da 116, lá em cima, mais perto do morro, um mais centralizado, esse nas obras, enfim, estaríamos dando opção para a nossa população e conscientização. É assim, se a gente quer uma cidade melhor, a gente tem que conscientizar as pessoas, que é onde a gente vive. A cidade botar o lixo fora, não existe lixo fora, nós estamos num mundo onde o lixo fica junto com a gente tem que tratar isso, a gente tem que saber que a conscientização, principalmente nas escolas, fazer o povo entender, isso é um trabalho em conjunto. Agora, falta dinheiro. Não, falta prioridade. O cara não quer perto da casa dele. É porque ele não sabe, tu não conscientizou, tu não falou para ele. Claro que se falava pra ti que tu vai botar na frente da tua casa um monte de lixo, tu não vai querer. Mas também sai a poucos metros, tem um foco de lixo na esquina da tua casa. E aí tu paga o cara da carroça lá para tirar da frente da tua casa e botar na frente da casa do vizinho. Tu terminou com ter um problema e arrumou um problema pro vizinho. Então essa parte da conscientização e a parte de cumprir, por isso que a política está desacreditada, como eu te falei ali. Tu pega um plano de governo que faz 5 anos que não se cumpriu quase que nada, como é que se faz isso? E aqui está aí, ó. Tu falou, eu lembrei, ó, sobre os ecopontos. Aqui está dizendo diversos ecopontos espalhados pela cidade. Nem fala em diversos, fala aqui em 4, né, centralizados. Se fazer um estudo, né, para que seja colocado em pontos adequados. Pô, eu moro na Fortuna lá, se quiser começar a botar o ecoponto amanhã lá, eu já converso com o pessoal, a gente sabe até onde botar. Mas para isso tem que ter atitude. Coisa que não se teve até então, Kleber. Na sua opinião, qual é o principal cobrança da comunidade, da população sapucaense, por onde tu anda bastante na rua? O que eles estão cobrando mais de tudo isso? Assim? Hoje, no começo do nosso trabalho, o top 1 de demandas, né, para a gente atender, de reclamações, era a saúde. Né? Saúde, posto de saúde, a UPA, o hospital. Fiz uma fiscalização no hospital, já te falei, né? Tive um problema até de uma possível cassação do meu mandato, onde foi feito todo um enredo ali dizendo que eu não poderia exercer a minha prerrogativa. Até falei, se eu entrei aqui para fiscalizar dentro da legalidade e do respeito, fui criado com meu avô, o primeiro degrau da escada é o respeito. Jamais, nunca chutei porta de ninguém, bati, tudo bem, quem é o responsável, tudo bem contigo, tu pode me atender, posso, tudo dentro assim, ó, da concordância. Tanto é que o processo da minha defesa, tá fugindo um pouquinho, mas eu preciso explicar. Teve médicos, teve plantão, teve profissionais da área de saúde, eu consegui todas as testemunhas que eu consegui, assim, que quem me acusou não conseguiu. Só disse que tinha um vereador lá que estava incomodando, eu não estava incomodando. Tinha uma senhora, 8 horas numa cadeira de roda, que faleceu naquela noite, estava lá vomitando numa lata de lixo, sem atendimento, o errado era eu. Aí o médico, falei, vereador, vem cá, estou 3 meses sem receber, quem é que trabalha de graça? E aí eu trouxe isso para a gente, falou ali os vereador de oposição, quando o vereador Valim fala que é de oposição propositiva, quando eu falo de problemas, eu gosto de falar da solução também, e gostaria, né, até então, né, eu não tinha tido a oportunidade de ser participativo. Parecia que sim, que o vereador Valim não era um vereador. E eu sempre quis ser, né? Eu tenho por propósito de vida, como te falei, eu nasci, me criei aqui, meus filhos, meus netinhos. Então, cara, se a gente não deixar uma cidade melhor para eles, e nós que já estamos aí pelos 50, entendeu? É para eles que a gente tem que fazer. E a nossa responsabilidade é maior ainda, né?
porque para eles é mais do que para nós mesmos. Hoje, a demanda número 1, Kleber, não é mais saúde, é a Corsan. Pode ver, ó. A Corsan, na verdade, ela está extrapolando. Isso aqui é água potável, isso aqui é, né? E aí eles apresentam isso aqui. Tivemos 2 audiências públicas aqui na Câmara. A gente lutou muito para abrir uma CPI, né? Conseguimos abrir, estamos fazendo um relatório. Preciso explicar para a população sapucaense que esse relatório será entregue ao Ministério Público com todas as informações vindo da nossa população. Eles estão extrapolando assim que é inacreditável como que eles conseguem a fazer o que eles fazem. Eles cortam água de pessoas com 7 contas pagas, tudo em dia. Tu tá com as 7 contas pagas, aí tu vai lá no teu relógio, tem um lacre lá. O que houve, sabe? E aí, aí tu vai lá, de repente foi um erro, era para ter cortado a do vizinho, cortar a minha. Tu vai lá na agência, onde é um custo para te atender, muitas vezes te atendem mal, pelo WhatsApp não te respondem, pelo aplicativo é uma bagunça total. Sim, é um descaso total com a nossa população. O que a Corsan está fazendo, resumindo em uma palavra só, é descaso, né? É descaso. Então aqui a gente está nessa luta, a gente vai terminar o relatório, vamos enviar para o Ministério Público e pedir a Deus, porque a decisão não é nossa. Eu sempre digo para as pessoas, gente, a gente está fazendo a nossa parte, abrimos a CPI, vamos colocar todas as informações ali, das aberrações que eles estão fazendo. Lá embaixo na Fortuna eles têm uma ET lá, Estação de Tratamento de Esgoto, que na verdade tem um cano que desvia o esgoto, larga lá no banhado. E aí quando chove, lá nós temos problema de enchente, aquele crime ambiental que está lá, aquele esgoto todo, puro, né? Ele sobe e vem para a casa das pessoas. Semana passada fui com os colegas da comissão nossa da CPI, comentei com eles, quando eu vim aqui, tem um cadeado aqui no portão, não pode entrar, e a gente via que tinha esgoto até dentro da própria estação de tratamento, tinha uns tanques, e na volta assim, esgoto por tudo. Chegamos lá semana passada, os colegas e eu, eles não coletaram aquele esgoto, eles foram lá e botaram um pó de brita por cima, assim, aterraram o esgoto. Sabe? É um crime, e aí, para consertar aquele crime, é outro crime. Porque não... Então, assim, hoje, né, a número 1 de reclamações da nossa população que está sendo prejudicada, usei uma palavra aqui um dia, cuida, como tu fala, nossa população sendo assaltada pela Corsan, porque quando tu cobra um serviço que tu não faz, não é certo. Taxa de 70%, para tratamento de esgoto. Lá na Fortuna tem um caso específico, mas é vários, vou citar o caso do meu amigo Edinho lá. O cara, acho que faz 10 anos que ele tem esgoto quase que todo dia na frente da casa dele. E na conta, tá ali a cobrança da taxa. 70% do valor. E eles não fazem. Isso é como tu chamar o Uber, o cara chegou, quanto que vai dar a corrida? 50, tu paga ele arranca e tu fica a pé. O cara levou o teu dinheiro e não fez o serviço. É isso que a Corsan faz aqui. Então, assim, a gente tem um problema grave e sério, e é problema de saúde pública. Nós tínhamos, Kleber, a pediatria fechada. E tivemos aqui uma audiência pública onde eles falaram que a água era potável, só estava tendo um probleminha de coloração, né? A questão, a água tem que ser incolor, mas até... Então, é potável o problema de... Cara, tu vai dar isso aqui para uma criança, e aí a gente não tem nem pediatria, tu quer matar o nosso povo, é isso? Então, essas coisas assim que a gente precisa, e estamos a CPI vai se concluir através desse relatório, vamos mandar para o Ministério Público e pedir a Deus que o Ministério Público faça o que tem que ser feito. Eu estava lendo o contrato ali, por mim, vou falar agora por mim, o vereador Valim, se fosse possível romper esse contrato com essa empresa, romperia ontem, porque eles estão prejudicando a nossa população. Quais são as suas prioridades e qual é o legado que o senhor quer deixar no seu mandato? A questão das prioridades, como eu te falei, né, desde o início, quando a gente se elegeu, né, o vereador Valim, a partir do 1º de janeiro, chegamos aqui, nós já tínhamos isso ali num plano de campanha nossa, que a gente priorizou, porque eu trabalhei na saúde, e eu tenho a minha formação também em gestão ambiental. Então, a saúde, a área ambiental, e aí foi bem pertinente, eu te agradeço muito por essa tua entrevista aqui, porque tu falou, a gente, né, falou bastante de 2 assuntos aqui, que são as prioridades do vereador Ricardo Valim, né? Fiscalizar, estar na rua com o povo e levar as demandas para a população, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso dever, é o nosso comprometimento. Eu sempre digo que eu tenho um contrato moral com a população. Eu preciso fazer aquilo que
tem que ser feito, porque afinal de contas foi me confiado, né, para que eu fizesse isso. Então, assim, sempre foi saúde, fazer o que tiver ao nosso alcance, até a questão de emenda parlamentar que a gente trouxe foi para a saúde, né? Uma foi para o hospital, a outra foi para a PAI, então priorizando a saúde em primeiro lugar. A questão da ambiental, aí a gente deu de cara com a Corsã nesses crimes ambientais, isso aqui, né? Questão de saúde pública. Então, a nossa prioridade são essas duas bandeiras, mas na verdade também dizer para a população sapucaense que o vereador Ricardo Valim, nós estamos abertos, né, para todo e qualquer problema que a nossa cidade venha a ter, a gente está aberto para juntos. E aí muitas vezes a população pensa que nós temos que resolver, a gente tem que resolver, executivo e legislativo, né? A gente tem essa obrigação, afinal de contas a gente foi eleito para isso, mas gestão de cidade, administrar para as pessoas é administrar com as pessoas. Então, o vereador Valim é só um elo, mas eu preciso da população, a gente precisa estar junto, né? Quem tem a ideia, quem vive... Quando o cara me chama lá para falar da rua, por exemplo, que está intransitável, né? Quem vive a realidade lá é ele. Eu preciso ir lá escutar, ouvir essa demanda, levar. Mas então, seria isso. Questão de legado, como eu disse, eu tenho um propósito de vida de ver a nossa cidade melhor. Resgatar aquele orgulho que a gente dizia, sou de Sapucaia porque lá tem o zoológico. Aí o nosso zoológico já veio muito sucesso, né? A gente tinha assim, muita vontade de ir nos zoológicos. Hoje em dia, não sei. Eu levei meus netinhos o ano passado, Kleber. O que eu mais vi lá dentro foi cachorro, sabe? O zoológico, assim, bem dizer, situação bem complicada, sabe? Então, resgatar esse orgulho, né? Nós éramos a terra das laranjeiras, a cidade das laranjeiras, a terra do zoológico. Resgatar esse orgulho de ser sapucaense, pois afinal de contas, que cidade bonita é essa nossa aqui. Só até então teve esse acidente de percurso de, né, talvez pessoas que não se comprometeram de verdade com a nossa cidade. E aqui está falando alguém que quer muito, né, questão de legado, que em se tratando de oposição, tiver alguém que eu veja que eu possa confiar que realmente está fazendo aquilo que eu faria, eu apoio. Eu apoio. Eu não tenho... Sou um vereador do primeiro ano, né? Segundo ano agora, mas do primeiro mandato. A gente está aprendendo muito. Quando sentei aqui nessa cadeira que achei no lixo, eu trabalhei numa reciclagem e achei essa cadeira no lixo. E eu guardei ela lá em casa, porque ela era muito confortável, muito boa. Né? Tipo, levei embora. Achei no lixão, levei embora. Depois descobri que ela era uma cadeira de vereador, cara. Isso 12 anos atrás, irmão. E aí ela ficou lá em casa, eu concorri à eleição e eu falei assim, Deus, me ajuda a levar ela pro lado onde era o lugar dela. E sabe que ela tinha uma roda quebrada, uma rodinha. E eu duvido que a nossa casa, se tiver uma cadeira com uma rodinha quebrada, que a gente não conserte a rodinha com 100 pila. Ela foi botada fora, ela custa mais de 1.000. Dinheiro público é fácil, né? Bota fora, compra outra nova, né? Não, a administração pública é administrar como se estivesse administrando para ti. Era para ter consertado a roda. Ela tá funcionando até hoje, ó. Tá aqui. Só botei aqui um outro corinho de outra cor para não ficar a mesma. Embaixo aqui tá, é a mesma que eu sento ali no plenário. Então, assim, essas histórias assim, e me motiva muito, sabe? Eu tenho essa... Mas seria isso, irmão. O legado é deixar algo que um dia meus filhos, meus netos possam dizer o meu pai ou o meu avô ajudou a melhorar a nossa cidade que hoje a gente vive. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, até não estava no roteiro aqui, mas a questão do... foi tu que propôs uma audiência pública em relação ao Horto, né? Sim. Que pé anda essa audiência pública? Como é que foi? Pois então, olha só, o Vitor, né, o rapaz, o Vitor, o William Tatuado e o Severo, o Thiago, eles levantaram aquela bandeira, aquele abençoado lá, onde eles viram aquilo e tu viu a proporção que pegou. Até aí nisso, né, o sapucaense passando pelo Horto sempre teve, né, aquele sentimento bom de passar ali, né, ar puro, aquela coisa, meio natureza, daqui a pouco tá ali descampado. Ali foi feito um acordo, né, com o governo do estado, em 2023, se eu não me engano, 2022 me fugiu agora, mas enfim, foi feito um acordo para uma possível construção ali. O governo do estado, o nosso ex-prefeito Vomir Rodrigues e o ex-prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi. Isso foi as informações que eu tive. E eu participei também de uma reunião
ali no Comitê Sinos, ali na Unicinos, onde foi afirmado pela promotora que aquilo que nós estávamos falando era justamente isso. Eu propus a audiência para que o responsável viesse aqui, o ex-prefeito Vomir, explicar para a população, ter transparência. Né? Ninguém quer acusar ninguém está acusando ele. Foi assinado, sim, um acordo para que desse possível alteração, né? Desmatamento. Eu não assinei para que desmatasse, mas eu assinei para que fosse possível desmatar. E nisso, aí o Vitor, né, cobrou muito, levantou aquela bandeira, tivemos ações ali, caminhadas, aquela situação toda, e aí ele foi processado, né? O Vitor teve um processo, e aí eu pensei, o que eu posso fazer como vereador, né, o nosso legislativo? Eu posso convocá-lo para vir aqui, usar aí a tribuna, falar para a população, né, dizer, olha, lá foi feito isso, explicar. Ninguém quer acusar, mas todo mundo quer saber, através da transparência, a verdade, o que de fato houve. Era 34 hectares. Se a ação do Vitor não, de repente, ocorresse, né, aquilo lá não teria parado na metade, como parou. De repente, teriam, né, concluído aquele projeto do desmatamento. Eu sempre digo que lá é o pulmão da nossa cidade. E ele foi afetado. Só que a gente precisa de transparência, de esclarecimentos, né, Kleber? Coisa que não está tendo. Propus ali na audiência pública, né? Fiz esse convite, né? Tem alguns trâmites, alguns dias para a resposta, mas até agora não nos foi dado nenhuma resposta. Não, a gente não sabe se virão ou não virão, se vai ser explicado ou não, ou enfim a população vai ficar com com essa visão, com esse sentimento de crime ambiental ali, né? Pô, tu passa ali e vê aquilo tudo no chão daquele jeito, os bichos mortos, teve um impacto ambiental, com certeza, sim, não tem nem que ver. Só que a gente precisa da verdade e a verdade até agora não apareceu. E sabe se chegou até... Foi feito o convite de fato? Chegou até ele? Não sabe se chegou, se recebeu? Foi feito através da nossa Câmara. Está sabendo, foi notificado, foi avisado, foi feito o convite. Só que, né, eu te faço um convite, a nossa parte a gente fez, agora a gente está esperando que a outra parte venha. Que bom que viesse, cara, pra gente num bate-papo, né, bem transparente, respeitoso, né, só saber o que de fato houve. Né? Não precisa ter processo, não precisa ter nada, é só falar para a população o que de fato ocorreu, né? Futuro político. Pois então. Qual é o seu futuro político? O que o senhor projeta? O que o senhor consegue projetar hoje? Está no primeiro mandato, como vereador, segundo ano de... Mas sabe, eu vivo hoje, te juro, eu vivo hoje. Pretensões, dizer... Não. Até tive o convite para concorrer a deputado estadual pelo nosso partido, né? Sim. Mas um vereador com um ano de mandato, aí no segundo ano já disse que vai a deputado. Acho que eu não estaria cumprindo com o meu compromisso que eu pedi lá, né, em 2024 para 25 ali, para a população me dar uma oportunidade para quê? Para ser vereador e para representá-los aqui na Câmara. Então eu acho que, né, agradeci o convite, achei que é muito cedo, né? Preciso dar uma resposta aqui primeiro. E futuro político, eu acho que... Consegue fazer uma projeção de 10 anos? Quero trabalhar muito, daí aonde eu vou chegar, só Deus sabe, né? Eu preciso honrar os meus compromissos, né, com a população que me confiou, né, me deu essa oportunidade, sou muito grato a Deus e muito grato à população, por isso que eu tenho esse compromisso, né, moral com a população, de trabalhar todos os dias, de ir, ouvir, de estar com a população, ver os anseios, levar para o executivo, tentar, né, também, através, como tu fala da questão política, tentar poder nos ajudar aquilo que está ao nosso alcance, através de emendas, através de projetos, através de ser, assim, parceiro da nossa população. E aí vou de acordo conforme a população achar, né? Por exemplo, se eu estou indo bem, né, graças a Deus, sinal que... Eu sempre digo para as pessoas, e agora vai ter essa eleição de outubro, Kleber, quero aproveitar a oportunidade para a pessoa fazer sempre um trabalho assim de ser consciente. Eu estou pensando em votar em fulano de tal. E o que ele já fez, o que ele fez que pode te ganhar a tua confiança. É isso que eu penso. Essa pessoa
te representou de forma que tu acha que foi legal. Eu não aceitei, por exemplo, porque eu não abandonaria o meu mandato. Eu não saio dessa cadeira aqui. Essa cadeira foi onde a população me botou. Então não tem porquê. Tu votou em mim para mim estar aqui, para te representar. E aí tu volta aqui 1 ano, 2, eu não estou mais aqui. Então não valeu. Então o Valim não queria o apoio para ser vereador, ele queria para outros benefícios, quem sabe próprio, entendeu? Então eu acho que assim, ó, na minha visão política, o vereador Ricardo Valim político, até muitas decisões, Kleber, eu acho que teria ser, na minha opinião, sim, muitas delas, através de plebiscito. O que o povo acha, sabe? O poder não manda no povo? Quem é o nosso patrão? Quem é que me paga que não é o povo? Eu acho que o povo é que tem que dizer, ó, isso, aquilo. Então a questão projeção, assim, 10 anos, não vejo, irmão. Eu vejo, assim, cada dia e eu procurar melhorar, né? Quando tiver errado, dar um passo para trás, ver o que precisa consertar. Mas o trabalho do Ricardo Valim é saber que eu estou cumprindo o meu compromisso, né? Ter a consciência tranquila que eu estou cumprindo e fazendo o que é certo e não o que é fácil, pois afinal de contas foi isso que eu me comprometi desde o começo. Espero eu que esteja indo bem, né? Considerações finais, então, deixa a tua mensagem para o pessoal. Então tá, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez essa entrevista. Cara, gostei muito, te juro, consegui falar sobre muitas coisas, as tuas perguntas foram muito pertinentes, né? Falamos da Corsan, da saúde, do meio ambiente, enfim. Eu queria mais uma vez agradecer a Deus, agradecer pela oportunidade, dizer que as portas estão abertas, volte sempre, né? Acompanhe teu trabalho, tu é um cara show de bola, gosto mesmo. E dizer para a população que o vereador Ricardo Valim, nós estamos aqui, a nossa porta está aberta, assim como está para o Kleber, está para a população também. Venha, vamos trabalhar. O meu mandato não é meu, é nosso mandato, né? Eu estou aqui representando a nossa população, então eu acho que toda e qualquer decisão eu sempre escuto o povo primeiro, sabe? Eu nunca tomo decisão sozinho. Se tiver algo que tem que ser tomado uma decisão, parte do povo, pois afinal de contas é eles que nos colocaram aqui, é eles que nos pagam, então a gente tem esse dever com a nossa população sapucaense. E mais uma vez aqui, nossa cidade teve de aniversário, saúde, vida longa, que nós possamos resgatar o orgulho de ser sapucaense. Pode contar comigo. Obrigado, vereador. Eu que te agradeço. Obrigado pelo chimarrão, obrigado pelo café. Eu que te agradeço. Te agradeço. Obrigado pela equipe toda que nos atendeu, fez toda a agenda, né? Sim, então é saideira. Vamos ficar aqui tomando um mate, mas a gente volta depois, a qualquer momento, com mais uma entrevista com outro vereador, seguindo a nossa saga com os 11 vereadores daqui de Sapucaí do Sul. Obrigado. Sucesso. Oferecimento: Gaúcha Sacola Econômica, Agostini Produtos Coloniais, a Academia Lotus, Lemes Montagens, PJ Impressão Digital e Serigrafia, Lojinha de Maria, Artigos Católicos, agora sob nova direção. Oferecimento: Gaúcha Sacola Econômica, Agostini Produtos Coloniais, a Academia Lotus, Lemes Montagens, PJ Impressão Digital e Serigrafia, Lojinha de Maria, Artigos Católicos, agora sob nova direção.